Bem-vindos novamente. Vamos então à nossa aula, continuando, né, o assunto de linha de costa. Hoje vamos falar sobre identificação da linha de costa. A gente já falou no último vídeo sobre a importância da gente saber aonde fica a linha de costa, né? Então, da importância também da gente conhecer as taxas de variação da linha de costa. Então, hoje vamos falar sobre como identificar, né? Então, a linha de costa, como eu já disse para vocês, ela corresponde à interface entre água e terra, né? O problema é que essa interface varia, né? Eu até falei para varia com a maré, varia com a altura das ondas, varia com a inclinação da praia, com o estágio morfodinâmico. Maria está tendo uma maré meteorológica e varia com a granulometria da areia. Então, é muito complicado, é difícil, não é trivial definir, identificar a linha de costa, tá? Então, e aí quando a gente pega dados sobre referentes à posição da linha de costa, para a gente poder interpretar esses dados, a gente precisa sempre ter em consideração qual feição de referência foi escolhida, que a gente vai chamar de indicador de linha de costa, tá? E quais as magnitudes das variações espaço-temporais dessa feição que foi escolhida. Então, vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre quais as feições que a gente pode usar para ser um indicador de linha de costa, tá? Esse é o primeiro passo no monitoramento de uma variação de linha de costa, é definir qual indicador, o que eu vou chamar de linha de costa, tá? Porque todos os indicadores, tudo que a gente for fazer, ele vai refletir um instante no tempo, né? Então, e aí é sempre muito importante quantificar as incertezas com relação àquele indicador e a variabilidade natural desse indicador, tá? Então, a gente vai falar sobre eles e vamos falar sobre isso, sobre as variabilidades e sobre as incertezas de cada um. Então, aqui eu tenho aqui uma listinha, ó, dos mais utilizados, os mais comuns, tá? Então, a gente tem a linha d'água em vermelhinho, aqui a linha d'água, a linha de maré alta, tá em laranjinha, a crista da berba em amarelo, aí escarpas erosivas, base das dunas, que não tem nessa imagem, tá? Ou linha de vegetação permanente, que tem aqui, ó, nessa imagem azulzinha. Então, são alguns indicadores, aqui são 6 indicadores que a gente vai conversar um pouquinho para entender qual que é a aplicação, qual que é a vantagem e desvantagem de cada um. Então, de novo, só que agora em uma vista em corte longitudinal, né, um perfil como se fosse um perfil da praia aqui. Aí a gente teria a linha d'água em vermelho, a linha de maré alta em laranja, crista da berma em amarelo. As escarpas a gente não consegue enxergar aqui nesse caso. Aí base das dunas frontais, né, em verde, e linha de vegetação estaria aqui, hipoteticamente, em azul. Então, vamos detalhar cada um. Tá, então aqui, ó, aí aqui a gente tem a linha d'água, uma foto, né? A água, a terra e a determinação, aqui é a digitalização, o desenho da posição da linha d'água. Aqui a gente tem, ó, linha de maré alta, marcado também. Aqui a gente tem a linha de lixo, que também indica a linha de maré alta. E aqui a linha da duna, né? Também aqui a base da duna. Alguns exemplos de como se marca os indicadores, aqui nesses casos aqui são fotos, tá? E aí vamos falar, tá, mas como é que eu vou escolher? O que é um bom indicador? Eu quero escolher o melhor indicador. Como que eu sei que aquele indicador é bom?
Bom, a primeira coisa, e acho que a mais importante, é a toda ação, né? A continuidade ao longo da área a ser mapeada. Você não consegue usar um indicador que não tem por tudo. Ah, vou usar escarpa erosiva. Não vou usar escarpa erosiva. Só que só tem escarpa erosiva em um pedacinho da sua área. Não tem uma escarpa erosiva, não tem escarpa erosiva em toda a sua área de estudo. Então não adianta você querer usar escarpa erosiva, né? Tem que ter um indicador que ele exista ao longo da tua área, que ele seja contínuo, que não tenha gaps, senão você vai ter gaps no seu dado. Tá? Fácil identificação, de forma que a posição possa ser reproduzida por diferentes indivíduos. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente quer usar a base da duna. Só que aí você vai usar a imagem satélite, tem que identificar a base da duna. Só que aí a base da duna, aí tem duna, tem algumas, se tiver duna embrionária, já fica meio difícil, e aí uma pessoa vai lá e acha que é um gradiente de areia, um gradiente no tom de areia, outra pessoa acha que é outro gradiente no tom de areia, e não consegue. Se uma pessoa faz, vai estar numa posição, se a outra pessoa fizer, vai estar em outra posição, aí já não é um bom indicador, né? Tem que ser replicável o resultado. E o ideal é que exista uma certa consistência ao ser monitorado através de diferentes métodos. Por exemplo, né? Base da duna. Se eu conseguir monitorar ela, se eu tiver uma imagem de satélite onde a base da duna esteja muito clara, eu vou lá e mapeio. E aí eu vou lá e faço um perfil praial para poder validar aquele dado, né? E aí a posição da base da duna no perfil praial e na imagem de satélite der parecido, der muito pouca diferença, a gente pode considerar que está sendo consistente ao monitoramento através de diferentes métodos, né? E tá legal o indicador. E representação confiável das mudanças da linha de costa também. Por exemplo, porque a gente vai ver lá na frente, eu vou repetir depois, mas se a gente usa às vezes a linha de vegetação permanente, né? A linha de vegetação permanente e tal. Só que às vezes uma alteração na linha de vegetação permanente não necessariamente significa alteração da linha de costa. Por quê? Porque essa vegetação pode morrer por conta de estiagem. Ela pode ter sido retirada pelo homem, pela prefeitura, por alguma pessoa. Então, não necessariamente ela vai ter essa representação extremamente confiável da mudança da linha de costa. Tá? Então, eu preciso ter tudo isso em consideração, levar em consideração. Então, vamos falar um pouquinho das linhas, dos indicadores. Começo já com a... Então, tá. A linha de maré alta. A linha de maré alta é... Assim, o que ela significa? Ela é o maior avanço da última maré alta. É aquela linha entre areia seca e areia úmida, né? Que é o indicador de costa mais utilizado porque ele é muito fácil de se enxergar em imagem de satélite e também existem alguns métodos ali com imagens de satélites que ele pode ser reconhecido automaticamente com alguns tratamentos ali, umas sominhas de bandas e tal, a gente consegue identificar automaticamente ali a linha de umidade, a linha que separa areia seca da areia úmida. O que ela significa? A última posição da maré alta naquele lugar, né? Onde a gente tem, se tiver muita variação por vento, por exemplo, aqui no Cassino, às vezes a linha de maré alta está relacionada com uma marezinha meteorológica lá que teve um vento, alguma coisa, a água empilhou, e aí a gente tem aquela posição da high water line, não necessariamente maré astronômica, mas maré meteorológica. Mas porque no ambiente isso não importa. O que a gente sabe é que é a última posição da que a água esteve mais alta na praia e depois ela desceu. Né? Em condições normais de energia, né, em condições de calmaria, normalmente ela está um pouquinho acima da berna ou um pouquinho deslocada em direção ao mar, tá? Em períodos de maior energia, ela pode estar lá em cima, na base das dunas, perto de uma escarpa, próxima da linha de vegetação.
Então, é bem importante essa questão da energia. Eu não sei se eu vou falar isso nessa aula, mas eu vou falar agora. Quando a gente usa esse indicador, a gente faz uma correção. Se a gente tiver dados de declividade da praia e de ondulação incidente, a gente faz uma correção aí para variação com relação a setup e declividade da praia, né? Setup de onda. Para se a gente tiver muita energia, a gente dá uma corrigida e voltar para um lugar mais perto da média da high water line. Então, as vantagens, né? É muito fácil de identificar tanto em campo como em fotos aéreas ou em imagens de satélite. É bem fácil de identificar e é constante. É contínuo, quer dizer. Ela acontece de forma contínua. Se a gente estiver falando de uma costa arenosa, essa marca vai ser contínua, tá? Ela é mais constante no tempo do que a linha d'água em si, porque a linha d'água em si também é fácil de identificar, só que a linha d'água muda a cada swash. A cada onda que vem, a linha d'água está numa posição diferente. Se a gente tiver uma praia de baixa declividade, isso varia muito. Então, é mais constante no tempo do que a linha d'água. E ela é considerada equivalente à posição do nível médio da maré alta, Mean High Water Level, que é usada em mapas históricos. Só que, para a gente considerar, para ela ser considerada equivalente à posição do nível médio de maré alta, a gente tem sim que fazer a correção por conta da ondulação e da declividade da praia. Tá? Porque dependendo da energia que estiver chegando, essa posição da high water line, ela provavelmente, se tiver muita energia, ela pode estar deslocada em direção ao continente da mean high water line, tá? Da média da maré alta. Então, é muito importante fazer essas correções aqui. E uma grande desvantagem que ela tem é a dificuldade de identificação se estiver chovendo, né? Após períodos de chuva, fica tudo molhado e aí não tem. Por que ela é fácil de identificar? Porque a cor da areia fica muito diferente, areia seca e areia molhada, né? E nas imagens de satélite, o retorno do infravermelho é diferente. As bandas são muito diferentes porque o retorno da radiação, né, em que incide na areia seca e na areia molhada para o satélite ali, é diferente. Então, a gente consegue diferenciar facilmente ali de forma automática. Aí, o outro indicador é a linha d'água, né? Que é a linha do espraiamento da onda ou a linha do swash, onde está a água mesmo. A principal vantagem dela é que é contínua, sempre vai ter a linha d'água, porque a gente está falando de linha de costa, né? Que é a interface entre água e continente. A desvantagem é que ela não é morfológica, ela muda o tempo inteiro, né? Desculpa. Ela muda o tempo inteiro, então é complicado, ela não tem estabilidade nenhuma, né? Tipo, a linha de costa não precisa ter mudado de lugar para a posição da linha d'água mudar de lugar, né? Então, não é um indicador de forma da linha de costa. Então, tem uma variabilidade muito alta, né? Aí, principais fontes de erro associados à linha d'água é a amplitude da maré astronômica. Para nós, aqui, que a gente tem 30 centímetros de maré astronômica, só que a gente tem uma praia com uma pendente muito suave, ela pode gerar um deslocamento de até 9 metros. Essa variação da maré pode gerar um deslocamento de 9 metros na posição da linha de costa, que é importante, né? E aí, quando a gente fala de maré meteorológica, que incide aqui para nós, que chega até 2 metros, a gente pode ter uma variação de 35 metros na posição da linha de costa, por conta
de maré meteorológica no momento do mapeamento. Então, tem que ser bem cauteloso aí na questão de usar a linha d'água como indicador, tá? Só se não tiver outro jeito. Aí, RANAP das ondas, se tiver 55 centímetros de RANAP, a gente pode ter 16 metros de variação da posição da linha de costa também, né? Então, e quanto maior a ondulação que a gente tiver, maior vai ser esse erro. E aí a gente, dependendo da declividade da praia, né, que varia entre 1 sobre 20 e 1 sobre 40, a gente vai ter uma maior ou uma menor influência dessas fontes de erro aí, RANAP, maré meteorológica. Então, quanto mais suave a pendente, quanto menor a declividade, mais essas questões vão ser importantes, maior variação vai ter na posição da linha d'água. Então, complicado, né? Esse indicador, ele foi um indicador usado nos trabalhos de Toll et al. Em 99 e Esteves, 2002, nos levantamentos realizados na costa do Rio Grande do Sul. Esses levantamentos, eles são bem importantes porque eles fizeram a costa do Rio Grande do Sul inteira, sistematicamente. Eu acho que agora não sei se são 3 ou 4 levantamentos. São os únicos trabalhos que monitoraram toda a costa do Rio Grande do Sul. Só que os dados, eles são muito complicados de ser levados em conta porque eles usaram a linha d'água. E como a gente tem uma variação muito grande, a declividade é muito baixa e a gente tem ondulação e a variação por conta do swash, é bem complicado a gente usar esses dados. Eles foram feitos, depois a gente vai falar de metodologia para vocês, de fontes de dados, mas só para adiantar, esses estudos aqui, eles foram feitos com GPS numa caminhonete da URGS, anteninha de GPS, e o carro, a caminhonete, ia andando bem perto da linha d'água. Olhem o estado do carro. Andando bem na linha d'água, acabando com o carro, enchendo de sal. E monitorando com o GPS. Eles iam na linha d'água e foram monitorando todo o litoral do Rio Grande do Sul, né? E aí tem algumas coisas bem inconsistentes. Por exemplo, tem alguns lugares que eles indicam erosão que não tem erosão. No Albardão, lá não tem erosão no Albardão. Em várias regiões que as taxas ficaram bem inconsistentes. Os próprios autores hoje em dia não levam em consideração mais esses dados. Outro indicador, crista da berma. A crista da berma pode ser um indicador, mas ela pode ser completamente erodida durante tempestades, é um problema, né? Daí no seu próximo levantamento ela não vai estar mais lá. E ela pode se modificar lateralmente. Ela pode sofrer com a ação das ondas, um nível um pouco mais alto, as ondas podem criar escarpas nessas bermas, o que pode mudar a posição da sua crista, ou o perfil ficar mais dissipativo, a berma ficar muito suave e deixar de ser detectável, né? Aí as escarpas erosivas. A vantagem das escarpas erosivas é que elas já representam a morfologia num longo termo, né? Numa escala aí mais abrangente de tempo. E normalmente elas tendem a coincidir com a linha de vegetação. Normalmente elas são bem marcadas. Quando elas existem, elas são bem marcadas ali nas dunas frontais. Só que elas têm um problema de descontinuidade. Se você tiver um lugar que ela seja contínua na duna frontal, é um bom indicador. E é um indicador que vai falar de alterações mais a longo termo, principalmente se for contínuo, né?
Pequenas variações da posição da linha d'água ali não vão gerar variações nesse indicador, né? Diferente da, por exemplo, da linha d'água em si ou da linha de maré alta. A linha de vegetação permanente, ela também não é afetada por variações de alta frequência do nível do mar, né? E ela é limitada por níveis máximos do nível do mar. Então, também a gente está falando de um longo termo aí. Só que é uma feição biológica, né? Planta. Então, ela pode ser afetada por outros fatores que não sejam a variação da linha de costa em si, né? E dependendo da fonte do dado que a gente tiver, a gente pode ter um problema para identificar. Imagem de satélite assim, mas se a gente tiver mapas topográficos, pode ser que não exista o posicionamento da linha de vegetação. Elas podem ter alguma descontinuidade e são sujeitas à manipulação antrópica, como eu falei para vocês. Certo? Então, bom, esses foram os indicadores, né, da linha de costa. Lembrando que a gente falou de linha d'água, linha de maré alta, que são os indicadores que estão relacionados, as variações elas vão estar mais relacionadas a variações de alta frequência, de curto período, né? Mas dependendo da escala que a gente tiver os dados, a gente tem uma boa representação das variações da linha de costa e variações na base da duna, na escarpa erosiva, são aqueles indicadores mais relacionados a variações de mais longo termo, por exemplo, que a base da duna ela não vai estar mudando em alta frequência como a linha d'água, né? Então, a base da duna, quanto mais dentro do continente o indicador, mais a longo termo a gente está falando de variação de linha de costa. Tá? E quanto mais próximo aqui da água, mais variações de alta frequência a gente vai ter nesse indicador. Certo? Então, ficamos por aqui. Aí, no próximo vídeo, a gente vai falar das fontes de dados, da onde a gente tira os dados de linha de costa baseado nos indicadores que a gente viu. Tá? Qualquer dúvida, postem lá no fórum. Fiquem bem e até a próxima.